Bom, nós começando falando sobre um assunto do dia. Morreu na noite de ontem o filósofo e professor Olavo de Carvalho. O presidente Jair Bolsonaro decretou nesta terça-feira luto oficial em todo o Brasil por um dia em decorrência da morte de Olavo. O Cleito Ubinha traz os detalhes pra gente. Morreu nesta segunda-feira, aos 74 anos, o escritor e filósofo Olavo de Carvalho. Em comunicado, a família de Olavo disse que ele faleceu em um hospital na região de Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos, onde vivia. A causa da morte não foi divulgada. Há 8 dias, ele havia sido diagnosticado com Covid. Era admirado pelo presidente Jair Bolsonaro e considerado um influenciador de importantes assessores e ministros palacianos. Na primeira viagem oficial aos Estados Unidos, em 2019, Bolsonaro esteve com o escritor em um jantar, com a presença do ex-estrategista de Donald Trump, Steve Bannon. O presidente lamentou a morte de Olavo de Carvalho. Em uma rede social, Bolsonaro escreveu: "Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre." Olavo Luiz Pimentel de Carvalho nasceu em 1947 em Campinas, no interior de São Paulo. Publicou dezenas de obras, entre livros e ensaios, e é considerado um dos grandes expoentes do conservadorismo no Brasil. Ficou conhecido com vídeos e cursos na internet. Em 2017, o cineasta Josias Teófilo lançou o documentário Jardim das Aflições. O filme, inspirado em livro homônimo de Olavo de Carvalho, narra a trajetória e o pensamento do filósofo, além da rotina com a família nos Estados Unidos. A obra chegou a ser boicotada no Brasil, mas foi elogiada por Olavo. Para Josias Teófilo, Olavo de Carvalho é um dos intelectuais mais influentes da história do Brasil. Tem no Twitter agora uma grande quantidade de esquerdistas comemorando a morte de Olavo. Eles pensam que vão se livrar de Olavo, eles não vão se livrar de Olavo. Sabe por quê? Porque os mortos governam os vivos. E a influência de Olavo, a partir de agora, só vai crescer e crescer cada vez mais. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, no dia 6 de janeiro de 2021, quando manifestantes tomaram parte do Congresso em protesto contra a posse de Joe Biden, Olavo de Carvalho disse que o democrata teria poucas condições de governar. Não existe eleitorado do Biden. Eu não vi esse eleitorado em parte alguma. Os comícios do cara quando tinha 50 pessoas era muito. E dizer, não, ele foi por causa da pandemia. Ah, não, peraí, não. Isso aí, achar que nós somos idiotas. Então eles pegaram um candidato impossível e querem eleger de toda maneira. O povo não vai aceitar isso aí. Eu não sei o que vai dar, o que vai resultar. Mas se por acaso essa elite conseguir impor o Biden como presidente, ele não vai conseguir governar. Ninguém vai obedecê-lo, ninguém vai respeitá-lo. Nem ele, nem a Kamala Harris. Na ocasião, afirmou que dava sugestões eventuais a Bolsonaro. O principal que eu dei, ele nem ouviu. Eu disse o seguinte, olha, você tem que quebrar as pernas dos seus inimigos nas primeiras semanas. Se você der tempo para eles se fortalecerem, eles vão ficar fortes e não vão deixar você governar. Que é exatamente o que aconteceu. Em uma live no dia 30 de dezembro, refletiu sobre os rumos do debate público no Brasil. Ou nós começamos a constituir uma nova elite intelectual capacitada para orientar as pessoas, ou nós estamos lascados. Com problemas cardíacos, Olavo de Carvalho precisou ser internado 2 vezes no ano passado no Instituto do Coração, em São Paulo. No período, chegou a passar por uma cirurgia de emergência para a revisão de uma operação na bexiga. Olavo deixa a esposa, Roxane, 8 filhos e 18 netos. Começo com você, Ana, segunda-feira, em que o corpo material se vai, porém, as ideias, elas permanecem. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Zé. Boa noite, Fiuza. Boa noite ao nosso mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência, que eu acho que hoje sente a perda aí de um grande pensador. Eu não diria do bolsonarismo, eu acho que isso é colocar o legado do professor Olavo numa caixinha muito pequena. Nós precisamos aí separar muito, muito bem o Olavo das redes sociais, o Olavo provocador das redes sociais, da obra do Olavo, do escritor, por trás das obras do Olavo. Quem leu apenas uma obra, um livro do professor, sabe muito bem que ele vai muito além do nosso tempo, ele está à frente do nosso tempo de uma maneira
inacreditável. Foram várias previsões do Olavo em relação ao futuro aqui nos Estados Unidos, ao futuro da esquerda radical tomando aí vários países pelo mundo, e as coisas foram acontecendo não porque o Olavo tinha uma bola de cristal, mas porque o Olavo estudava muito, estudou o comunismo durante décadas e décadas, conhecia cada tentáculo, cada entranha do socialismo. O Olavo falou do Foro de São Paulo e foi chamado de teórico da conspiração. Hoje nós sabemos muito bem que essa expressão Foro de São Paulo, ela sai da boca de Lula, de Dirceu, de Dilma, de Gleisi, e Olavo foi aí há alguns anos taxado de que não existia o Foro de São Paulo. Olavo trouxe também para o brasileiro a vontade, tirou o brasileiro da letargia política, mostrou para o brasileiro que a política ela vai muito além dos políticos. Ele trouxe a expressão marxismo cultural, que também, na época que ele escrevia os textos sobre marxismo cultural, ele também foi chamado de teórico da conspiração. Não existe marxismo cultural, e a gente sabe muito bem que é uma expressão usada pelos discípulos, aí, os descendentes da escola de Frankfurt, que sempre proclamam uma revolução através da cultura. Poderíamos falar aí horas sobre o legado do professor. Olavo estava muito doente, andou muito doente nos últimos meses, né? E ele trouxe, eu acho que para o brasileiro, o maior legado dele é a busca pelo conhecimento, trouxe perguntas pertinentes, questionamentos incômodos, né? O Olavo, ele incomoda até agora, né, pós-vida, mesmo não estando mais entre nós, porque o Olavo era um escravo da liberdade. Ele nunca foi de se ajoelhar perante nomes, ideologias ou correntes. Ele sempre foi aí um defensor das liberdades e continuou sendo, mesmo dentro do governo do presidente Bolsonaro, quando muitos diziam que o bolsonarismo estava ligado ao olavismo. O Olavo sempre rejeitou essa conotação. E há muita coisa para a gente falar do Olavo, mas recentemente ele disse uma frase que eu encerro meu primeiro comentário, William, com ela. Ele disse o seguinte: você percebe que um país está falido moralmente quando a candidatura de um militar à presidência assusta e a de um presidiário não. Bom, e aí, Guilherme Fiuza, esse provocador da internet, ele abalou as estruturas de poder em Brasília? Boa noite, Travassos, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a todos. Olha, em primeiro lugar, é um momento de luto, né? Eu nem fico tão à vontade assim para analisar, né? A gente pode e terá de falar bastante sobre o legado do Olavo de Carvalho. É um momento de luto, né? Um momento que surpreende, porque ele, de fato, né, vinha lutando com problemas de saúde já há bastante tempo, mas permanecia bastante vigoroso na sua atividade de pensar e na sua atividade de expressar o seu pensamento, né? Então, em primeiro lugar, as condolências à família, né, a solidariedade, o respeito a esse primeiro momento, mas, para não me furtar, né, a um primeiro panorama, eu diria que a figura do Olavo de Carvalho, para mim, apareceu, eu ainda um jovem jornalista, lendo artigos de opinião no Globo de um homem que era, antes de qualquer coisa, para mim, um homem corajoso. O Olavo, para mim, quer dizer, em relação a todo o seu legado, e a gente certamente vai falar disso, existe praticamente um movimento, né, o que se fala do olavismo. Tem sim algo, né, uma escola, e é um pouco um movimento, e há controvérsias, né, dentro desta trilha. Acho que parte desses seguidores, não sei se trouxe
Porque tem os seguidores que também pensam e tem os chamados repetidores ou diluidores, né? Então, o movimento é outra coisa. Todo movimento tem aí o seu próprio organismo. Mas eu queria destacar a coragem, porque eu lia no Globo o homem que, basicamente, e acho que, para mim, a grande questão que ele trouxe e a influência que ele deixa, a principal, é um caçador de hipócritas, né? Então, o Olavo de Carvalho, ele realmente, pode-se dizer que ele era um pensador, né? Só é pensador quem tem originalidade. Não adianta você ser um repetidor de doutrinas, ou de livros, ou de escolas. Para você ser um pensador, você tem que ser original, você tem que ter o desprendimento de pensar por si. Isso não é tão comum. E o Olavo tinha isso. E ao fazer isso, ele se insurgiu, e o que me chamou a atenção no primeiríssimo momento foi a coragem e a perícia para arrancar fantasias de um meio acadêmico, de um meio intelectual, cultural e até político, absolutamente vestido de falsas virtudes, né, de toda essa herança que poderia ser uma herança benigna dos ideais da Revolução Francesa e tal, que foi degenerando numa afetação de virtudes. O Olavo foi a primeira pessoa que eu vi se insurgindo contra isso. No começo eu levei até um susto, e depois comecei a entender a sua independência, né, outro ponto a se destacar, né, uma grande independência ao fazer isso, porque quando você se insurge contra aí como é que eu vou chamar, né, os clubes aí de poder, de influência, as escolas e tal, você corre muitos riscos, né? E ele fez isso de uma maneira muito aguda, né? O Olavo de Carvalho denunciou toda a demagogia no meio intelectual, não só brasileiro, mas eu vou ficar aqui com a situação brasileira. E eu quero dizer que hoje o grande mal do Brasil e do mundo é a demagogia, é a afetação de virtudes. Você tem aí uma feira, né, de falsa empatia, de falso altruísmo, vende-se isso o tempo inteiro. E eu acho que um grande legado do professor Olavo de Carvalho foi ter tido a coragem, a independência, a clareza, também outro valor a se destacar, de se insurgir contra essa crosta, contra esse véu, né? Contra essa indumentária de virtude falsa. Acho que ele teve essa coragem, para mim foi importante, chamou bastante a atenção. E essa mensagem que eu deixaria hoje, a gente certamente vai falar muito ainda de Olavo de Carvalho. José Maria Trindade, aproveitando essa expressão que o Fius usou, do caçador de hipócritas, Brasília ficou incomodada quando Olavo de Carvalho tentava descortinar a verdade? E tentaram fechar a cortina, viu? Muito boa noite, William. Boa noite, grande compadre Augusto Nunes. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Muito boa noite a todos. Ele foi um gênio e, como todo um gênio, muito controverso e provoca irritação, provoca amores, e é assim que tem que ser mesmo. Como falou o Fiuza, se for para repetir livros, conceitos e escritos, não precisava aparecer. Olha, William, na sua primeira pergunta aí sobre o que fica de Olavo, eu entendo que ele é exatamente transformado em dois nesse momento. Um pessoal, familiar, né, que se vai, o corpo, e fica a sua grande obra e principalmente as suas falas. Ele, apesar da idade, 74 anos, era moderno na comunicação. Quando ele apareceu, afiado ali, direto como uma faca, falando coisas que ninguém nunca tinha coragem de falar, defendendo setores que eram colocados debaixo da mesa, ou talvez debaixo dos tapetes palacianos. E ele falava abertamente
e fazia um discurso reto e com argumento, aceitando debates abertos que antes não aconteciam. Tudo o que está acontecendo hoje, o governo do presidente Jair Bolsonaro, o debate nacional sobre direita no poder, sobre a esquerda que fez grandes malefícios na história do país, tudo isso é responsabilidade exatamente da sua linha. E o mais interessante é que ele não é nem um grupo, nem líder de um grupo, ele é sozinho, numa teoria corajosa. Ele teve a coragem de falar com o presidente Jair Bolsonaro. O poder não se chega com a presidência da República, mas é um caminho importante. E aí que ele sugeriu dominar a área de cultura, de comunicação e principalmente da educação. É o caminho. Ele, nas suas frases diretas, às vezes incompreendidas e colocadas como, ele fala palavrão, mas era a sua maneira de comunicar, a sua maneira moderna. Tentaram, os que fazem esse cerceamento cultural da imprensa e de quem tem direito ou não direito de falar, eles tentaram não dar atenção. Não vamos dar atenção a esse senhor, dizendo até o que ele é, ideólogo, o que é professor, desqualificando a imagem e a pessoa do professor Olavo. Mas não havia como desqualificar o conteúdo e a força das palavras, né? Então ele se vai no corpo e fica assim essa grande mensagem dizendo que a política tem que ser um embate direto, né? E alguns são adversários políticos e inimigos mesmo, como ele gostava de dizer, e deixou aí várias obras e muitos alunos, né? E cursos que podem ser seguidos. É uma data triste, mas muito importante para relembrarmos aqui esta figura e este conceito que fica aqui no Brasil e no mundo, viu? Ele é conhecido e admirado, não é só aqui no Brasil, não. Mestre Augusto Nunes, muito boa noite. No começo, hoje, eu falava com a Ana Paula sobre a perda da matéria. A matéria se vai, mas as ideias, elas vão se perpetuar. Sem dúvida. Vou sublinhar e endossar aí, sem restrições, o que disse o Guilherme. Eu também sempre tive muita admiração por pessoas que, parafraseando o presidente Juscelino Kubitschek, que aplicava essa frase a ele próprio, né? Pessoas que foram poupadas aí por Deus do sentimento do medo. Eu sempre admirei a bravura do professor Olavo de Carvalho, em seus combates solitários, né? Ele combateu solitariamente quando era um estigma perigosíssimo você se apresentar como uma pessoa de direita, né? Ele ajudou no parto aí da direita, que tem vários matizes aí, mas antes era proibido se apresentar e depois do Olavo ficou mais fácil, né? Mesmo para quem diverge de algumas coisas que ele pensava, então, isso é uma bobagem. Eu convivi pouco fisicamente com o Olavo, mas eu tive contracenamos no episódio aí muito interessante que ocorreu na revista Época. Hoje, num site aí chamado 247, né? Pode chamar de 171 que eles atendem. Um ex-jornalista chamado Luiz Costa Pinto, que não me perdoa, né, pelo favor que eu prestei ao jornalismo demitindo essa figura do cargo de editor de política da revista Época, quando eu assumi a direção de redação, em 1998, eu assumi e o Olavo de Carvalho já estava lá. Esse Luiz Costa Pinto diz no 247 que eu inventei o Olavo. Eu gostaria de ter tido esse registro na minha biografia, mas é falso. O Olavo já era um jornalista importante, muito lido e já contratado pela revista Época quando eu assumi 5 meses depois do lançamento da publicação. E aí, a direção das organizações Globo me fez uma recomendação, né? Bota aspas isso, recomendação de patrão é ordem, para afastar o Olavo de Carvalho. Ele se revezava com um colunista de esquerda na última página. E eu disse não vou
afastar Olavo de Carvalho, porque ele representa uma corrente de opinião que se contrapõe a outra corrente que divide o espaço com ele. Não vou assumir fazendo esse negócio, não. Ele soube disso não por mim e sempre me tratou com elegância. E mesmo quando ele se enganou, confundiu um editorial do Estadão com uma matéria assinada por mim, ficou bravo tal, e rapidamente se desfez o equívoco. Então eu mantive o Olavo de Carvalho e tirei da redação o Luiz Costa Pinto. Me orgulho disso, dos dois gestos. E o Olavo de Carvalho foi demitido depois que eu saí da revista Época. Até enquanto eu estive lá, ele continuou. E o Luiz Costa Pinto, né, promete escrever um livro explicando tudo isso, vai ser processado de cara, e eu já adianto a informação às agências de checagem. Aquilo é um fake news do começo ao fim. Ele diz, por exemplo, que eu afastei o Franklin Martins. Isso é verdade. Eu tive o prazer de demitir o ministro Franklin Martins, que era colunista da revista Época, para colocar no lugar do Franklin o Olavo de Carvalho. Não, o Olavo já estava lá. Eu coloquei no lugar do Franklin o jornalista Marcos Sá Correia, infinitamente mais competente, que a gente viu o prazer, repito, de demitir um ministro incompetente, como jornalista ou como político. Então esse rapaz está meio confuso, né? Porque se meteu em bandalheiras, que eu vou tratar mais tarde, porque o Olavo não merece ter o espaço reservado a ele ocupado por vigaristas. Repito então, para encerrar, Olavo de Carvalho sempre me impressionou pela bravura, pela independência com que ele defendia suas posições e por agir numa solidão quase completa em defesa das suas ideias, que acabaram, várias delas, se impondo por representarem a verdade.